Olá pessoal, nós vamos criar uma função que vai calcular o acréscimo de um determinado valor baseado numa determinada porcentagem. Então nós vamos ter aqui um valor inicial, uma porcentagem e o valor final. Então eu vou querer saber quanto vai ser o valor final se eu pegar os 185 e acrescentar 10%. Então eu vou apertar aqui as teclas Alt e F11, vou inserir um módulo e vou criar uma função chamada acréscimo. Essa função tem aqui o seu título e antes dela tem a palavra function, que é a palavra que vai definir que este código aqui vai ser uma função. Então, o que seria esta função? Vou apertar aqui Alt F11 para retornar para o Excel. A função é aquilo que popularmente se conhece como fórmula, tá? Mas na verdade não é uma fórmula, na verdade é uma função. Tem aqui, por exemplo, a função soma. Eu quero somar 185 mais 10. Então, eu utilizo aqui o sinal igual e o título da função. Em seguida, eu insiro os argumentos desta função. A função ela pede aqui número 1, número 2 e assim sucessivamente. Então, eu informei para ela os dois números, o número que está em A2 e o número que está em B2. Apertando Enter aqui, ela já calcula o valor, que é a soma entre o primeiro número e o segundo número. Então vamos voltar agora para o nosso ambiente de desenvolvimento. Esta função, além do título e da palavra function, ela tem aqui o end function, que aqui determina o início da função e aqui determina o final da função. Após o título, temos aqui dois parênteses. E aqui dentro destes parênteses eu posso colocar os parâmetros ou argumentos da função. Tá? Para que servem esses parâmetros? Eles servem para pegar valores de algum lugar. Então, quando eu vou pegar um valor, eu vou utilizar aqui esta expressão by_val. By_val vai servir para quê? Vai servir para dizer que eu estou passando um valor para a função. Qual valor eu vou passar para a função? Eu vou passar o valor inicial. Só esse valor que eu vou passar? Não. Eu vou também passar um outro valor chamado porcentagem. Então, esta função acréscimo vai receber dois valores. Um valor chamado valor inicial e um outro valor chamado porcentagem. Em seguida, eu vou ter que dizer de que tipo são esses valores. O primeiro valor, que é o valor inicial, pode ser do tipo double. É um tipo de variável que aceita números com casas decimais. A porcentagem também vai ser do tipo double, pelo fato de se referir a números com casas decimais. Então, quando a função receber esses dois valores, ela vai fazer um cálculo da seguinte forma. Eu vou dizer que o acréscimo vai ser igual ao valor inicial vezes a porcentagem e tudo isso aqui somado com o valor inicial. Então aí já está pronta a nossa função. Ela vai retornar esta conta aqui. Para ela retornar um valor, eu simplesmente utilizo o nome dela. Então eu vou aqui apertar F5 para que o Excel reconheça esta função. Tá? Quando
eu aperto F5, ele abre essa janela aqui e eu simplesmente cancelo. Tá? Agora, voltando para o Excel, ele já vai reconhecer a função. Então, aqui no lugar de soma, eu não vou mais usar a soma, eu vou usar a função acréscimo. Veja que já aparece aqui no Excel, ele já está reconhecendo a função que nós criamos. Então é só apertar aqui o Tab, que ele já vai colocar o nome inteiro da função. Aí eu aperto Enter, ele me deu um erro aqui, ó. Ele não reconheceu aqui, por quê? Porque eu informei para ele um intervalo aqui, ó, um intervalo entre A2 e B2. Mas essa função ela não foi criada para lidar com intervalo. Ela foi criada para lidar com dois valores distintos. Eu vou ter que informar primeiro aqui um valor, aí ponto e vírgula e informar o outro valor. Aí sim ela vai fazer o cálculo. Apertando Enter, ela calculou aqui, ó, 2035. A nossa função aqui tem um erro aqui, porque eu multipliquei o 185 por 10, aí deu 1850. Só que eu esqueci de dividir por 100, que é para transformar esse 10 aqui em porcentagem. Então vamos voltar lá, apertando Alt F11. E aqui, este valor que eu multipliquei, eu vou dividir por 100. Aí toda essa multiplicação e divisão eu vou somar com o valor inicial. Agora sim, vou ter que executar aqui novamente, vou apertar F5. Aí vai abrir novamente essa janela, posso fechar. E agora eu vou voltar para o Excel. Então aqui eu vou informar novamente, neste primeiro valor eu vou informar aqui o valor inicial. No segundo valor aqui eu vou informar a porcentagem e aí vou apertar Enter. Então agora sim, fez o cálculo correto. Quando eu tiver um valor de 185 e acrescentar 10% a esse valor, vai me dar o valor de 203,5. Vamos fazer aqui um teste. Eu vou mudar para 100 agora. Então, ele já muda aqui, ó, para 110. E vou mudar aqui para 20. Então, aí ele já muda para 120. Agora vamos criar uma outra função que é muito parecida com essa primeira aqui, só que em vez de ser acréscimo vai ser o desconto. Então vamos voltar para o ambiente de desenvolvimento. Vou copiar aqui esta função, porque vai ser muito parecida. Vou colar aqui abaixo. Vou chamar a função de desconto. Ela vai receber também um valor inicial e uma porcentagem. Aí aqui eu vou mudar para o título da função, desconto. E deste cálculo aqui eu vou retirar do valor inicial. Então, nosso cálculo vai ficar da seguinte forma. Valor inicial menos o valor inicial vezes a porcentagem dividido por 100. Um detalhe que tem, que não é obrigatório para o funcionamento da função, mas é recomendável fazer, é declarar a função, ou seja, dizer qual é o tipo de valor que essa função vai retornar. Então, a nossa função ela retorna valores que podem ser inteiros ou com casas decimais. Então, essa função aqui vai ser também do tipo double. Quando eu declaro aqui, após o fechamento dos parênteses, as alguma coisa, eu estou dizendo que esta função desconto é do tipo double, tá? Ou seja, que ela vai retornar um valor que pode ser um valor inteiro ou com casa decimal. Vou fazer o mesmo aqui na minha primeira função. Vou declarar esta função como sendo do tipo double também. Então agora eu vou dar aqui F5 ou executar aqui com o cursor dentro desta função desconto.
vai aparecer a janela, eu vou fechar. Vou voltar agora para o Excel apertando Alt F11 e agora eu não vou calcular aqui o acréscimo, eu vou calcular o desconto. Eu vou mudar aqui o título da minha célula para acréscimo e vou mudar aqui e vou colocar aqui um outro título que é o título desconto. Vou informar a célula A2, ponto e vírgula B2. Vou dar Enter aqui. Então, agora ele está calculando aí 100 com o desconto de 20% vai ficar 80. E 100 com o acréscimo de 20% vai ficar 120. Então eu vou salvar aqui esta planilha, apertando aí as teclas Ctrl B. Vou escolher aqui um local no meu computador. Vou chamar esta planilha de matemática financeira. O título fica a seu critério, mas o tipo de planilha deverá ser pasta de trabalho habilitada para macro do Excel.